Oi, pessoal, terceiro ano. Hoje nós vamos fazer uma atividade sobre os indígenas. Vamos lá? Indígenas. Há mais de 500 anos, os europeus encontraram, nas terras que depois seriam chamadas de Brasil, diferentes povos indígenas, cada um com seus costumes e línguas próprios. Apesar da grande diversidade entre esses povos, algumas características eram comuns, como não considerar a terra uma propriedade particular. Para eles, a terra não podia ser comprada nem vendida. A terra era de todos que viviam nela. Além disso, o produto do trabalho se destinava ao sustento da comunidade e não ao comércio ou ao lucro. E até hoje, muitas tribos fazem os seus trabalhos para a própria comunidade usar. Então, peguei aqui algumas fotos, algumas imagens, um desenho, dos índios fazendo atividades, construindo a oca, fazendo cestos de palha, pescando, para a própria comunidade indígena. Inicialmente, os portugueses estabeleceram mais contato com os indígenas do grupo Tupi, porque eles ficavam mais próximos do litoral, das praias. Nesse grupo, o trabalho era dividido entre homens e mulheres, e o chefe organizava as atividades. Os homens caçavam e derrubavam árvores para abrir terrenos. Neles, as mulheres plantavam mandioca, milho, batata doce, entre outros alimentos. A pesca e a coleta de raízes e frutos eram feitas por todos da aldeia, inclusive pelas crianças. Esse era o costume do povo Tupi. Cada povo indígena tem costumes diferentes, alguns parecidos, outros diferentes. Esses são do povo Tupi. As moradias da aldeia, chamadas de malocas, geralmente eram organizadas de modo circular em torno de um pátio central. Então, aqui temos a imagem do livro, mostrando como era uma maloca e como ela é por dentro. Ela não tem paredes, não tem divisões, tem as redes onde os índios dormem. E também temos agora imagens de aldeias indígenas, fotos de verdade de aldeias indígenas. Algumas aldeias mantêm a forma circular, outras formam grandes malocas, ou são organizadas de outras maneiras, mas sempre com um pátio, onde o índio desenvolve a maior parte das suas atividades, principalmente as atividades coletivas. Aqui temos mais exemplos de malocas indígenas. Quando os europeus chegaram aqui, a população indígena, antes do ano deles chegarem, de 1500, era de aproximadamente 5 milhões. Agora, a população indígena é de aproximadamente 900 mil. Nesse mapa, vemos aonde estão atualmente as terras indígenas regularizadas. O que significa isso? As terras que pertencem aos povos indígenas, aonde eles vivem. Vocês podem ver que a maior parte está na região norte do Brasil, onde tem a floresta amazônica, onde tem muita mata, muita floresta, que é o costume dos índios viverem nesses locais. Hoje,
além de ter que controlar as suas terras para não serem tomadas, o índio enfrenta muitos desafios. Manter os seus costumes, a sua cultura, aprender não só a nossa língua, mas também a língua deles. E se adaptar ao mundo moderno, porque muitos índios vivem próximos às cidades e vão para a faculdade, eles também têm que aprender. Agora, uma curiosidade. Você sabia que ainda temos cerca de 115 povos indígenas vivendo no Brasil totalmente isolados? O que isso significa? Esses povos não têm contato nenhum com o mundo fora da sua tribo. Eles vivem isolados do mundo externo. Às vezes, eles têm contato com alguns povos indígenas, mas não têm contatos com os não índios. Essas fotos foram tiradas do alto. Essas tribos geralmente vivem de uma maneira muito parecida com a maneira que viviam há 500 anos atrás. Ainda mantêm os seus costumes muito semelhantes. Pronto, agora que você já aprendeu um pouquinho sobre os indígenas, já pode fazer a atividade da folhinha. Para fazer essa atividade, você pode usar esse vídeo e também o texto do livro. Tá bom? Boa atividade! Até mais!